Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E eu tenho uma pequena novidade, não é novidade, mas é nova porque é a primeira vez que eu estou falando aqui no programa. Agora, além de vocês poderem assistir o programa no canal do Boi, simultaneamente no Facebook, na página do canal. Depois de uma semana vocês têm essa entrevista no YouTube, que fica lá na nuvem. Agora, ao mesmo tempo que vocês assistem na TV ou no Facebook, o canal do Boi está fazendo parte da rede, né, das TVs, da NET e também da Claro TV. Se você tem NET ou Claro TV, acho que é canal... você procura aí, eu não me lembro. Alguém me falou um número, mas me passou aqui, eu não marquei. Tá lá o dia inteiro, de noite, tá tudo lá marcadinho para vocês. Bem, o programa de hoje é sobre... Nós estamos entrando na safra 2018-2019, num ano bastante complicado no Brasil e no exterior. Aqui no Brasil nós temos eleições gerais e restritas, nada definido, ninguém sabe o que vai acontecer, nem dá para adivinhar. Insegurança jurídica na questão dos fretes dos caminhões, alta de custos, o real se desvalorizando em relação ao dólar. Enfim, eu não diria que é a tempestade perfeita, mas tá com a cara de tempestade, viu? O frio também já está indo embora, acho que já vamos começar a curtir aí um calorzinho. Eu, pessoalmente, estou achando que essa entrada de safra 2018-2019 vai exigir muita atenção. Mas quem é do ramo e analisa essas coisas todas muito bem é que vai explicar para vocês. Trata-se do analista da MV Agro, que vocês já conhecem e gostam quando ele vem aqui, César de Castro Alves. Que, além de tudo, também, como eu, além de falar de agro, também gosta de um rock, de um blues, de um jazz. Os assuntos paralelos, eles se interligam. César, muito boa tarde, muito obrigado. Você sabe como eu te agradeço hoje, que meu dia aqui hoje está meio atrapalhado. Eu não gosto muito desse negócio de ficar falando de só de má notícia, mas o quadro, como eu vejo, é desse jeito. Vocês lá na Ibiago, como é que vocês estão se enxergando as coisas aí? Olha, nós estamos preocupados, Hash. Dá um ano bem difícil, né? Acho que a primeira coisa frustrante aí foi o PIB, né? No começo do ano a gente tinha uma expectativa de que o ano seria um pouco melhor. Os números vieram muito fracos já no primeiro tri. Veio um banho de água fria aí na economia. A gente reviu as expectativas de possível melhora do consumo para o segundo semestre. Isso não vai ocorrer. O processo eleitoral muito confuso, isso já era esperado, juntou com a coisa externa, que está muito tenso, né? Primeiro essa coisa de guerra comercial e a própria apreciação do dólar, né? Subiu demais praticamente na cara aqui, isso colocou pressão nos grãos, juntou com quebra de safra, né? A safrinha foi pior, a gente teve muito problema no Paraná, Mato Grosso do Sul, a safra de milho foi menor do que esperada. Então os grãos subiram, colocou uma baita pressão no setor de carnes. E aí no final de junho nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que pegou os últimos preços que ainda estavam deitados e subiu tudo na pancada, né? Alguns não voltaram, porque estavam no pico da entre-safra, caso do leite, caso do frango, que já estava reduzindo a oferta. E outros voltaram porque nós estamos produzindo muito, caso de suínos. Os próprios grãos acomodaram um pouco, né? Mas aí o dólar voltou a subir agora no meio das confusões aí de Turquia, nossa eleição, e aí os grãos voltaram a subir agora em plena colheita da safrinha. Então está um panorama difícil para o setor de carnes, está um panorama muito incerto para os grãos, que apesar dos preços estarem bons no spot, tem uma baita incerteza porque a safra que nós vamos plantar agora vai ser muito cara plantada, com alguma possibilidade do dólar depois cair, aí vai ser a pá de cal, né? Plantar a safra agora Com com dólar um alto e dólar vender alto, com dólar baixo. ou seja, o dólar só não vai cair se vier um cenário esquerda aí, se o PT renascer das cinzas e esse for o cenário vitorioso. Aí o dólar vai subir muito, provavelmente. Mas mesmo o cenário com o Bolsonaro, às vezes, eleito, o mercado já está meio comprando o discurso dele, pelo menos em princípio, né? Então não está com cara que
que ele estaria associado a uma desvalorização forte do real. Então, está perigoso esse momento, que a gente está com... É fato que nós vamos plantar uma safra mais cara e com o risco de colher ela com problemas, né? Seja por conta de um câmbio mais baixo, depois puxando os preços para baixo, e por conta também, muito por conta dessa questão dos fretes, né? Que ainda está totalmente no ar e não está permitindo o fechamento dos negócios. Então, o produtor até tem prêmio bom aqui no Brasil, né, na soja, tem preço razoável, poderia ter tela, mas não tem o preço do frete. Então, com isso, a negociação não fecha e você tem esse impasse e aí vai postergando o que seria a trava dos preços, né? Então, tá perigoso, sim. Só um detalhe, já que você vai falando e eu vou anotando aqui. Eu acho que todo mundo sabe o que é, mas só para... O prêmio é o quê? É para a soja brasileira embarca em Paranaguá e o preço é Chicago mais $1. Mais 2,5 hoje, Dois e né? meio, é O isso. normal seria isso, às vezes é negativo, né? Dependendo da oferta e demanda, mas assim, há algum tempo já, né? Alguns meses, por conta da forte queda em Chicago e da possível maior procura da China pela nossa soja, esse prêmio cresceu, né? Ou seja, quantos centes por bushel ou reais por saca o produtor ganha a mais se ele, com a soja posta em Paranaguá relativamente ao preço de Chicago. Então, nesse momento, o preço de Chicago não é bom para o produtor americano e não seria para nós aqui, só que esse prêmio está compensando isso. Então, se soma prêmio e câmbio, você tem aí na soja uns 20, 30 reais a mais por saco. Então, é muito diferente você ter um prêmio tão alto assim nesse momento, que se tivesse opção de vender futuro com o preço de hoje, o problema é que esse prêmio para o futuro ele já é muito pequeno, então aí não tem sentido. Me conta uma coisa, eu li recentemente que essa guerra entre Donald Trump e Xi Jinping lá, Estados Unidos e China, que num primeiro momento beneficiaria os produtores de soja brasileiros, mas que um pouquinho mais adiante não. Por quê? Olha, sempre que se tem esses conflitos com consequência de aumento de tarifa, acaba sobrando para todo mundo, né? O Brasil ele poderia ser mais acessado no primeiro momento, a gente poderia exportar mais soja, talvez até milho a mais para a China, mas num segundo momento as forças vão se organizando. O Brasil vai ficar caro se a gente for muito acessado num primeiro momento. A soja aqui sobe, depois os chineses não voltam mais. E mais, as carnes aqui ficam muito caras. Se a gente tiver uma baita elevação na demanda por soja, farelo, nós já estamos num ano complicado, que quebrou a Argentina. Nós estamos sendo muito acessados por farelo de soja também. Até óleo está vendendo mais. Tá tudo, as rações caríssimas aqui. Se a gente ainda tiver vamos dizer assim, um fluxo muito forte de exportação de milho aí no segundo semestre, é possível que tenha, e mais a China querendo originar mais 10 milhões de toneladas aqui, isso vai imediatamente para o preço das carnes. E aí a gente tem uma outra precificação aqui. Então, além do risco da gente estar navegando aí num mundo incerto, que pode vir tarifa para todo lado, pode nos pegar, seria muito de curto prazo esse prêmio. E o grande prejuízo seria o nosso encarecimento relativo geral dos alimentos aqui, em função dessa ruptura, né? E lá nos Estados Unidos o preço das carnes cairia. Então a gente deixa de ser competitivo nas carnes aqui, e eles ficam competitivos ao mesmo tempo em que eles originam menos soja e nós mais. Então essa coisa, tudo ao mesmo tempo e com grandes volumes, desequilibra tudo. Então, assim, num primeiro momento pode ser ótimo produtor de soja, mas no segundo momento vai ser péssimo, porque vai sangrar a indústria de carnes e eles não vão comprar. Esse aí é o quadro que o César está pintando. Nós vamos para o intervalo, César, já voltamos já. Eu converso com o analista de mercados da MB Agro, César de Castro Alves. Aqui a gente nem aumenta nem diminui, a gente noticia. Mas o quadro que tá vindo por aí é esse mesmo. Fazer o quê? Vamos no intervalo, a gente volta já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Já falei para você que você pode ver essa entrevista na net, pode ver na Claro TV, no Facebook e depois fica lá na página no YouTube, programa Mercado Futuro. Bom, o que nós estamos conversando hoje, eu com o César de Castro Alves da MB Agro, a safra de verão está chegando aí e o quadro político e internacional está bastante complicado.
O César falou um negócio que vocês que são produtores de soja e milho conhecem bem, porque já não se acontecer, não será a primeira vez, que é plantar com um dólar alto ou valorizado frente ao real e na hora de vender o real mais valorizado em relação ao dólar. Esse é o pior dos mundos. Ainda falando na questão de China, o presidente americano, ele, por exemplo, ele tirou o governo dos Estados Unidos da OIC, da Organização Internacional do Café. Ele não quer mais muita conversa com o OMC, né, o World Trade Organization. E isso tudo, por exemplo, provocou até que na semana passada a União Europeia está com uma proposta de modernizar o OMC, né? Eu li isso em algum lugar. Essa encrenca internacional, eu tenho a impressão que os acordos internacionais são tão difíceis de ser organizados e o Trump está fazendo no comércio global, na minha opinião, o que a greve dos caminhoneiros fez para o agronegócio. Está chacoalhando tudo, bagunçando. É isso mesmo? É, mais ou menos, né? Assim, tem várias coisas aí, né? A primeira coisa é que ele está fazendo um governo, o Trump, bastante, vamos dizer assim, no mínimo exótico, né? Ele está mexendo em várias coisas que têm consequências de longo prazo bastante questionáveis, né? Essa coisa das tarifas, da guerra comercial com a China, isso desconstrói relações que eles demoraram muito para construir. Por outro lado, a economia americana está super bem, está crescendo bem, ainda a inflação ainda não está vindo muito fortemente. Então o Trump ele tem tido assim um ambiente bastante positivo do ponto de vista de crescimento. Do ponto de vista político nem tanto, né? Mas do ponto de vista de crescimento, a verdade é que ele está com a casa, o consumo fortíssimo interno. Então, ele quer aproveitar esse momento aí e tentar capitalizar mais ainda, né, a situação, aproveitar a economia, dizer que isso é um bom momento derivado dele e para fazer essas grandes reformas que ele considera importante. A coisa da desoneração tributária foi muito expressiva lá, isso deu um gás adicional na economia. Tá todo mundo feliz e alegre, contente. Mas mas tem muitas coisas assim contraditórias, né? Que nem o eleitor americano, o produtor rural do meio oeste, que foi quem ajudou muito a eleger ele, é quem é diretamente afetado por essa política de encrenca com a China, né? Porque se os Estados Unidos exportam menos soja, mesmo carne suína, que também o comércio está totalmente com riscos, né, de diminuir, seja para o México, que é o principal comprador, seja para a China também, que já tem que estar comprando menos, tudo isso acaba desestruturando a economia americana no longo prazo, mas no curto prazo está indo muito bem. Então, a verdade é essa. Então, o mundo não está entendendo se o Trump está é séria essa coisa da confusão com a China e isso não vai ser negociado e essas tarifas vão se manter, ou se eles vão chegar a algum acordo mais adiante, aí tudo isso acalmaria e aí a coisa volta para o normal. Tinha um líder, que aliás é mineiro como você, que era um líder do setor de café, que o apelido dele no meio aí era Leão da Metro. Sabe quem eu estou falando? Não vou falar. Não sei, não faço ideia. Não, porque chegava na reunião, era defensor do produtor, né? Chegava em reunião de qualquer fórum do café, ele chegava, uau! E depois amansava. É o Leão da Metro, dava uma rugida e depois... No caso, eu estou completando o que você falou. No caso da tarifa de aço, o Trump deu uma de Leão da Metro, né? Porque ele abaixou bem a bola. Né? Para alguns ele recuou, outros nem tanto, né? Acho que no caso do México eles ainda mantiveram a sobretaxa. E os mexicanos retalharam imediatamente com 25% de tarifa na carne suína. E o mercado de suínos americano desmontou, literalmente. É o principal cliente. No curto prazo, a indústria frigorífica de carne suína americana está ganhando muito dinheiro, porque o animal caiu e a carne não caiu tanto. Então, esses desequilíbrios, eles alteram muitas relações de força, né? Então, desestrutura. Muitas empresas americanas reportaram agora grandes problemas nos seus balanços decorrentes da alteração tributária. Isso aqui no Brasil, né? As empresas, as trades. E lá nos Estados Unidos, outras tiveram prêmio grande no balanço. Então, é muito...
Bom, ninguém melhor do que Donald Trump para saber que there is no free lunch, né? Não tem almoço grátis, né? Sem Ele dúvida. está fazendo essas coisas aí, alguém vai pagar a conta, se não for ele mesmo. Sim. O que eu ouço falar sobre a safra de soja brasileira 2018-2019 é real? Não está tendo negócio por causa desse negócio do frete? Ninguém está fechando negócio? Não tá, Hash. E não só de soja, de milho, safrinha também, né? O que não foi comercializado. Tem um. Tá ficando onde? Vai ficar no armazém? Olha, vai complicar. Nós temos provavelmente uma demanda de exportação grande, né? Esse milho vai sair, mas o problema são os negócios futuros, né? Ou seja, a soja que vai começar a ser plantada agora, o milho primeira safra. Ou seja, além da gente ter que terminar de vender da safra da safrinha, a gente ainda tem que fixar. E o produtor, ele precisa do fertilizante, ele precisa do defensivo, e isso encareceu 20%, 30%, dependendo do produto. E a questão do fertilizante é muito perigosa, porque a gente depende, obviamente, de fertilizante para fazer o plantio. O tal do frete de retorno, que é as cargas que voltam dos portos, que é o que vinha trazendo, levava grão, vinha trazendo fertilizante. Isso tinha um desconto de preço, agora a tabela inviabilizou esse desconto. Então, até que o Supremo resolva de fato se essa tabela vai ficar de pé ou não, algumas empresas estão tomando o risco de fazer as operações fora da tabela e outras estão totalmente paradas. E sem essa clareza do que vai ser o frete, o produtor não tem como fechar, né? Que ele não vai ficar com essa ponta grande aí do negócio em aberto, né? No caso de um caminhão de milho, o frete representa muito, né? Cargas de muito alto valor, isso é muito menos significante, e mesmo trechos mais curtos, tá? Paranaguá para o sul ou do interior do Paraná para Paranaguá, essas rotas menores são menos problemáticas. Agora, para tirar lá de Sorriso e trazer para Santos, aí que está o grande problema. Outra coisa que eu vi também, e você também deve estar sabendo melhor do que eu, é que as empresas que costumam fazer o escambo, né, o barter, diz que não está rolando barter nenhum, porque não tem como fechar a conta. Exatamente, também. Não tem essa precificação clara do frete, então não acontece o barter, que é uma ferramenta fantástica para o produtor, né? Ele precisa do insumo, antecipa, troca no produto para entregar futuro, mas esse frete, como é que fica? Então, não está acontecendo. Então, É provável, César, faz parte lá das conversas ou dos estudos de vocês lá, é possível, você vai responder depois do intervalo, que a safra 2018-19 seja uma safra menos produtiva por essa confusão toda, o cara compra menos fertilizante, gasta menos. Você responde daqui a pouquinho. Converso com o César de Castro Alves, da MB Agro, ele é analista de mercado da MB Agro Associados. Nós voltamos rapidamente, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Já é o terceiro bloco, infelizmente, deste programa que eu converso com o analista de mercado da MB Agro, César de Castro Alves. Antes do intervalo, eu perguntei se é possível, se trabalha-se com esses cenários, analistas, de toda essa confusão que nós estamos conversando aqui há 20 minutos, pode acarretar uma safra menos produtiva o ano que vem. Porque o adubo não chegou, o fertilizante, o cara resolve, está tudo muito complicado, vou usar menos fertilizante, enfim. É isso que eu tinha perguntado para o César. Olha, Hash, eu acho o seguinte, o produtor ele é muito consciente do que ele não pode fazer, né? Fazer uma safra, comprar uma semente cara e economizar na adubação é uma coisa muito sem sentido. Então, o que pode acontecer é o cara simplesmente não conseguir plantar e não conseguir fazer o plantio que ele gostaria. Então, isso pode ser... Nós nem conversamos a questão de glifosato, né? Que isso, tem essa questão. Outra... Então, imagina, o produtor quer plantar, o fertilizante não chegou. O que tem está 30% mais caro. O defensivo já subiu de qualquer jeito, isso é inevitável, é o dólar também. Dificilmente o dólar vai acomodar muito antes do plantio, porque nós temos a eleição aí na cara. E ainda tem essa questão do glifosato, então tem possibilidade sim de uma redução tecnológica. E o fato é que se pegar a conta hoje, né, o que pode sobrar da safra de soja para o produtor, é muito menos do que sobrou nessa safra. Então ele já começa desanimado, com essa coisa dos fretes também em aberto. Então
pode sim ter uma safra menor por menor uso de tecnologia. Sem falar em clima, que nós nem conversamos também. Em princípio, tem uma visão de que no verão, nosso verão, né, nós estamos falando aí de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mais até, né, janeiro, fevereiro, a gente estaria sob a influência do El Niño. Diz que já começou o aquecimento lá. Se isso acontecer, tende a ser bom para o Cerrado, mas tende a ser ruim para o Bahia, Mapito, né, o Piauí, aquelas áreas mais do Nordeste ali costumam ser mais secas. Então, pode ser um quadro meio perigoso aí também, porque nós não estamos num ano neutro, né? Pode ter problemas aí decorrentes desse Além El do Niño. dólar, da eleição e do frete, ainda tem uma coisa que a gente não domina, que é o clima, né? Isso aí não, eu nem toquei na questão do clima, porque eu acho que é um pouco cedo, mas já tem essa coisa no horizonte. Tem também algumas pessoas dizendo que pode ter uma chuva meio antecipada e depois não vingar, aí o cara perde o plantio. Então, para nem entrar nessa seara climática aí, só o ambiente hoje está muito complicado para o produtor, né? Não está permitindo a gente prognosticar um próximo ano aí com safra cheia, o que ajudaria o PIB, manteria a inflação baixa, está cheio de coisa. Só a situação de combinação aí de dólar e preços já desenha um quadro inflacionário para o ano que vem. Você vê que deve ser bom, né? Porque com essa situação complicada, que eu saiba, 14 brasileiros querem ser presidente do país. Vão pegar um pepino, mas deve ser bom, esse pepino deve ser bem temperado. Na questão de uma coisa que eu acho grave, que é a questão de proteína animal. O Brasil acho que o primeiro exportador, produtor de carne de frango, o quarto de carne suína, carne bovina é mais de 140. Esse setor também está com essa instabilidade, essa provável alta de soja, milho, farelo. O ano que vem promete, né, também. Olha, eu estou muito preocupado com o setor de suínos, por conta da falta do mercado russo está fazendo. Nós não abrimos esse mercado, vai completar em novembro um ano fechado. Está um caos o setor de suíno, porque tem muito abate, a produção está alta, o custo altíssimo, o setor operando no vermelho e sem a Rússia. Me preocupa muito. O setor de frango também pegou em cheio aí o custo das rações, eles fizeram um ajuste muito forte para a produção para menor, né? Reduziu o alojamento de pintinho, isso subiu o preço da carne de frango e equilibrou a situação, mas não tem espaço para o frango cair, porque a ração não vai cair. Então está fácil, o setor está operando no 0 a 0, muito preocupante. E todo esse quadro de possível maior exportação de milho e de soja do Brasil é totalmente negativo para a indústria de carne, né? Lembrando que Agora, no boi, eu não estou vendo esse cenário tão sombrio, não. Pela seguinte razão. Primeiro, que é muito menos intensivo, né, em grãos. Agora, os confinamentos, obviamente, vão sair mais caros por conta da ração cara. Mas, por outro lado, o boi também, futuro aí, os contratos para novembro, outubro, novembro, estão 150, 151. A margem é pequena, mas fecha a conta onde a ração não é muito cara. Estados com a ração muito cara, como Goiás, São Paulo, realmente a aritmética é mais difícil. Mas no Mato Grosso fecha a conta. Então, e o boi, nós estamos com uma exportação muito boa de carne bovina. A Austrália está com problema. Então, toda essa conjuntura e uma demanda muito boa externa por carne bovina. Então, esse setor me preocupa menos. Curioso é que eu não vi, eu li, né, que eu comentei com você, a tua entrevista sobre a carne suína. Mas para o consumidor brasileiro não chegou a parte boa, não caiu o preço da carne. Né? Caiu o resto. Caiu, está bem barato. O suíno está muito barato. A carne, assim, relativamente a frango e a boi, ela está mais barata. E isso está fazendo o consumo, provavelmente o consumo per capita esse ano vai crescer de carne suína, mas é na base do excesso de produção. Porque a gente tem um limite para absorver isso. E com esse mar de carne suína aí que a gente está, o preço está muito baixo relativamente. Por isso que não está fechando a conta O animal desvalorizou demais, é muita oferta. Você já veio aqui nesses anos todos aí e já falou isso, mas a gente não vê ninguém tomar uma atitude. Depender de um mercado é fria. 40% da carne suína ia para a Rússia. Isso. Quanto é de soja que vai para a China? 60? Por aí. 60 milhões. Pode esperar, cara. Uma hora vai dar problema. Uma hora vem. Nós temos, acho que, 1 minuto de programa. A gente já não tem mais programa, né? Mas não é verdade que uma hora esse negócio vai rolar? Exatamente.
É sempre assim, né? A carne bovina exporta para 140 países, não é Isso, isso? ajuda bem. É o caso, por exemplo, esse ano, está sem o mercado russo, se nós estamos crescendo aí uns 5% a exportação de carne bovina, uma beleza para o Egito, para a China, mas faltando a Rússia. Se a Rússia tivesse na pauta, a gente ia estar exportando 18% a mais. Eu fiz essa conta semana passada. Então, não é que não está fazendo falta, tá também. Esse é o risco da concentração, né? No final, são poucos que compram muito. Sim, mas tem que tentar. Mas César, acabou o nosso tempo. Muito obrigado. Um prazer. Te agradeço de coração. A entrevista de hoje foi um belíssimo programa. E eu não sei porque que eu não te chamei mais. É para te dar folga, mas assim que puder eu te chamo de novo. Vai ser um Obrigado. prazer. Gente, é isso. O programa você pode ver na Claro TV, na NET. Divirta-se. Amanhã tem mais. Obrigado pela atenção e até lá.